Olá, meus amigos, bem-vindos à nossa sexta no cafezinho. Gostaria de iniciar hoje com um provérbio de Santo Agostinho. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Certo? Nosso tema de hoje é o assunto da semana: a prisão de um deputado federal por ordem do Supremo Tribunal Federal devido à incitação à violência e ataques físicos a membros da Corte Constitucional. O debate é interessante, envolve a imunidade parlamentar e a extensão dessa imunidade, ou seja, a imunidade parlamentar protege, além do cargo, além da função que o parlamentar exerce, essas insinuações, essas agressões verbais, sem provas. Né? É um debate interessante, que está longe do seu fim, mas que gerou uma decisão superlativa da Corte Constitucional, decisão colegiada, tá certo? Então, devemos meditar um pouco sobre tudo o que aconteceu, sobre todos esses ataques, sobre essas insinuações, dessas agressões verbais, desse excesso, né? Essa linha de fronteira que o parlamentar ultrapassou, para que possamos meditar até onde vai a imunidade parlamentar, que tradicionalmente protege o parlamentar contra perseguições políticas. Interessante também que o parlamentar, nesses seus vídeos, que acabaram saindo da internet, não consegui nem assistir a íntegra, suscita o fechamento do próprio Congresso e a volta do ato institucional número 5, né? Esquecendo que no ato institucional número 5 não havia habeas corpus. Né? Se o deputado continuar preso, a Câmara hoje vai analisar, ele vai se defender, né, exercendo seu direito constitucional de defesa, mas se a Câmara o mantiver preso, ele amanhã vai precisar de um habeas corpus na própria Corte Constitucional, né? E ele defende a volta de um ato institucional que simplesmente não previa essa garantia constitucional de liberdade de ir e vir, principalmente para se defender, né? Ou apresentar as provas contra os ministros da Corte Constitucional. Nós precisamos ter no Brasil uma legislação bem séria, bem dura, contra ataques, contra as insinuações, sem prova, né? Sob pena de amanhã estarmos destruindo a imagem de pessoas, a bibliografia de pessoas, né? Sem a mínima apresentação de prova. É um caso interessante, nesses 2 dias de intensa movimentação, né? O Supremo Tribunal Federal, em 1936, teve um caso pouco que se aproxima desse julgamento. O ministro Carlos Maximiliano integrava a corte e ele suscitou um assunto bem interessante no habeas corpus 26176, de julho de 1936, certo? E o ministro Carlos Maximiliano suscita que, na Constituição de 1891, que foi revogada pela Constituição de 34, né? O habeas corpus foi em 36, o parlamentar, essa autorização para processo do parlamentar, era só no final do processo. A Constituição de 34 alterou isso e passou a ser o quê? Numa fase anterior, numa fase inicial, tá certo? E o Carlos Maximiliano entende que essa fase anterior, a disposição antiga, era muito mais interessante, né? Dentro da posição do ministro. Então, hoje, seguindo, né, tivemos a Constituição de 34, depois 37, 67 e a de 88 manteve essa tônica de 34, com o parlamento sendo chamado a se manifestar em horas sobre a prisão de um dos seus membros quando há um flagrante delito, né, que foi o objeto suscitado. É um assunto bem controvertido, mas foi o assunto mantido pelo colegiado da Corte Constitucional. Então é importante prestarmos atenção, né, e verificarmos os próximos atos, seja hoje do parlamento, se vai manter o deputado preso ou não, e a própria condução desse procedimento, desse processo, e verificarmos que a imunidade parlamentar saia mais fortalecida desse ato, saia mais protegida desse ato. Esse é o nosso cafezinho de hoje. Boa sexta, bom final de semana. Até semana que vem.